Mas a gente também pode exercitar pensando assim, eu não preciso sentir a dor para que eu possa acolher o outro. Posso acolher o outro só pelo fato de saber que ele tem uma dor. Acho que vale a pena todos nós refletirmos que assim, essas dores emocionais, a história de vida, sejam com traumas ou não de infância, todo mundo tem uma dorzinha. Todo mundo tem um gatilho. E por que, por exemplo, final de ano e começo de ano é tão delicado? Porque o final de ano, por exemplo, com as festas, traz muito aquele gatilho de família. Então as pessoas se questionam facilmente assim, será que eu tenho família, não tenho? Pertencimento, essa coisa. Então não é à toa que são datas muito perigosas no ponto de vista de autolesão, né? E quando chega começo de ano, muita gente começa já a falar assim, o que não deu certo ano passado? Os planos que eu preciso fazer, e já entra, inclusive, com uma dor em cima de dor, porque eu já estou com as dores que eu já tenho, já entram aqui metas que talvez a pessoa não vai conseguir colocar para rodar, né? Aquela comparação, aquela exigência, aquela cobrança e a sensação também de que é incapaz. Então, acho que o primeiro convite é, todos nós carregamos dores, a gente precisa de ajuda porque sozinho é difícil, a gente precisa de informação, porque sem informação, você que está aí na sua casa não consegue ajudar um familiar. Você sem querer, às vezes, vai cair dentro desses vieses, né? E vai falar uma coisa que vai magoar, do tipo, você numa hora de uma discussão, você é louca, você toma até remédio. Às vezes acontece isso, eu ouço, né? Eu vejo situações assim, você precisa até de psiquiatra, você tem até que, né? Mas a gente também pode exercitar pensando assim, eu não preciso sentir a dor para que eu possa acolher o outro, sabe? Eu posso acolher o outro só pelo fato de saber que ele tem uma dor.